Gente, eu vou começar essa apresentação, né, todo mundo falou um pouco de si, eu vou falar como que eu conheci a grafologia, como é que a grafologia aconteceu para mim. E foi de uma forma um pouco diferente, de uma forma inusitada. Eu tinha uma volta de 13 para 14 anos de idade, tinha ido num shopping com a minha mãe. Quando cheguei no shopping, tinha um quiosque promocional do Play Center. Todo mundo aqui sabe o que é Play Center. E nesse quiosque promocional tinha uma placa escrito: saia do que a sua letra revela sobre você. Uma coisa assim. Eu fiquei super curiosa, porque eu sempre fui super curiosa com essas coisas, né? Como descobrir o que é outra pessoa, pedi para minha mãe pagar um ticket para eu poder fazer a tal da grafologia, que eu não tinha ideia do que era. Ela pagou, então me deram uma folha de papel sulfite, uma caneta esferográfica, do lado uma lista com algumas frases. Eu deveria escolher uma daquelas frases e copiar a frase escolhida na folha de papel. Ok, fiz aquilo, entreguei lá na venda do quiosque, que era. Daí, umas 2 horas, voltei para pegar o resultado. Quando eu voltei para pegar o resultado, sem mentira nenhuma, um papelzinho desse tamanho, né, um negocinho assim, parecia um papelzinho de correio, que tinha umas 5 linhas impressas, escritas. Quando eu comecei a ler aquilo, eu fiquei chocada. Como assim? Como assim estão falando de mim? Tem algum truque, estava me observando quando entrei no shopping, todas aquelas loucuras que eu imaginava. Então, falavam como eu me sentia, como eu me via, como eu pensava, como eu agia ou deixava de agir. Eu falei, caramba, não é possível. Eu escrevi um raio de uma frase, e a frase que eu escolhi, eu lembro, até hoje é: eu gosto muito do Play Center. Foi a primeira. Era uma frasinha desse tamanho. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Não entendia como conseguiam estar falando tantas coisas, embora extremamente resumido, com uma frase escrita. Saí dali querendo saber o que era grafologia. Só que naquela época, gente, é 1981. Internet a gente sequer imaginava que existia, estavam as livrarias. Fomos às livrarias, minha mãe, eu tenho alguma coisa sobre grafologia. Não existiam publicações sobre grafologia naquela época no Brasil. Era uma coisa extremamente difícil. Por que não existia? Porque o conhecimento era extremamente hermético, era muito fechado, não era divulgado. Bom, o tempo passou, esqueci o assunto, agora depois entrei em psicologia, na faculdade de psicologia. Quando entrei na faculdade de psicologia, me deu um clique e lembrei de novo daquilo lá que era a grafologia. Uma das primeiras coisas que eu perguntei quando entrei na psicologia era, né, as pessoas, vocês vão ensinar grafologia aqui pra gente? Desdobrada. O negócio realmente marcou, né? E eu não achava conteúdo sobre isso. Acho que isso era o mais instigante, o mais frustrante, eu não sei o que era, mas não saber o que era me incomodava. Eu esqueci o assunto, depois eu lembrava. Na faculdade não ensinavam grafologia e não ensinam. Ok, ele passou de novo, terminei a faculdade, fui para o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, com prazo determinado, fui lá em Cubatão, na indústria de Cubatão. Quando eu estava finalizando o meu contrato nessa indústria, cai um panfleto na mão sobre cursos de grafologia, um salto, né? Viro para a chefe do meu lado e falo, como se eu sou doida para fazer um curso de grafologia, eu quero fazer um curso de grafologia. E ela me desencorajou. Eu falei, não vale a pena. Eu falei, por quê? Eu fiz um workshop uma vez, né, faz uns 2 anos, um sábado, um curso de grafologia. Mas não vale a pena. Mas me diz por quê? Porque a letra só mostra aquilo que a gente não sabe da gente. Eu falei, então por que não vale a pena? Porque eu me conheço, sei como eu sou, eu conheço fulano é. Eu não quis entrar em atrito, deixei quieto, mas o que eu pensei naquele momento foi, puxa, se a letra fala, está trazendo características de como são as pessoas, isso poderia, por exemplo, ser uma ferramenta maravilhosa no processo de seleção. Mas ok, deixei quieto.
voltei para São Paulo. Algum tempo depois, poucos anos depois, minhas filhas nasceram e por toda a minha caçula. Estava com 13 e 14 meses de idade, de novo, um panfleto, com propaganda de curso de grafologia na minha mão. Dessa vez seria um curso ministrado ali na casa do psicólogo, que é na, pelo menos eu conheci, mas era lá, né, esqueci o nome da rua. Era uma instituição relativamente conhecida, né, que vendia material oficial para psicólogos, de testes, literatura para psicólogos. Então, imaginei, não é um local, um maluco, não é um oba-oba, tem uma seriedade na altura, isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi lá que eu fiz. Peguei o telefone, agendei, né? Queria saber do curso, estava super eufórica, me disseram, começa amanhã, pensava no dia seguinte. Me inscrevi, fui ao meu curso. Quando finalmente comecei aquele curso, entrou a professora, foi uma sensação de prazer, de alegria tão grande, né, como se pela primeira vez, depois de anos, eu estivesse concretizando uma relação platônica de amor. Finalmente saindo, né, do ideal e entrando nos finalmente. E foi muito bom, eu gostei demais, né? Eu me dediquei, eu totalmente me joguei, debrucei, investiguei, perguntei, questionei, analisei, busquei. Eu realmente abracei aquilo de todas as formas. Como consequência, logo no final deste curso, antes de terminar ainda, fui convidada pela pessoa que dava o curso, que tinha uma consultoria de grafologia, para que eu trabalhasse com ela. A consultoria de grafologia e de recursos humanos. Foi aí que começou também a minha carreira como consultora de recursos humanos, ou seja, ao mesmo tempo em que eu me formei, entre aspas, em que eu comecei a usar a grafologia, eu acabei também me desenvolvendo como consultora de recursos humanos. Uma coisa aconteceu paralelamente à outra. Fiquei alguns anos na consultoria, depois fui para outras consultorias, algumas usavam grafologia, outras não usavam. A última consultoria com que eu tive parceria, uma parceria de quase 9 anos, aí porque a pessoa fechou, eu simplesmente parou o negócio dela, só fazendo análise grafológica. Então, o meu foco, embora eu faça outras atividades, sempre foi muito forte na análise grafológica, onde tinha uma demanda muito grande de trabalho. Essa é a minha história com a grafologia e consultoria de recursos humanos. Ok? Bom, quando a gente fala de escrita, quando a gente fala de grafologia, a gente tem naturalmente que falar de escrita. Quando eu falo de escrita, eu estou falando. Foi muito. Eu já Quando a gente fala de grafologia, a gente obrigatoriamente tem que falar de escrita. Quando eu falo de escrita, eu estou sempre falando de escrita à mão, escrita manual. O que é o ato da escrita? Como é que a escrita funciona? A escrita nada mais é do que um conjunto de impulsos nervosos, tá, que são transformados em movimento motor, e este movimento é transformado em gesto gráfico quando eu começo a escrever. O princípio que rege a grafologia é o mesmo princípio de alguns testes psicológicos, o famoso psicotécnico, que todo mundo já fez para tirar cartas, que muita gente pensa que é um teste de coordenação motora, não é um teste de personalidade. Então, é o mesmo princípio, certo? O princípio das transmissões neuronais que mandam sinais que envolvem músculos, que envolvem nervos, que envolvem os impulsos e se transformam em gestos gráficos. Então, a grafologia segue essa mesma linha. O que é, então, a escrita, o ato da escrita? São impulsos nervosos que são transformados em escrita individualizada. Estes impulsos nervosos, né, de cada um de nós, carregam emoções, experiências de cada um de nós. Então, por que as nossas escritas são diferentes?
As nossas escritas são diferentes porque... Nossas escritas são diferentes, gente, porque cada um de nós, o cérebro de cada um de nós, a mente de cada um de nós, armazena experiências, armazena aprendizados, armazena situações novas que são assimiladas e interiorizadas de uma forma única a cada pessoa. Por exemplo, a gente tem uma família, tem filhos, tem irmãos, não importa. Se você cria seus filhos, os seus irmãos são criados da mesma forma, assim, no mesmo ambiente, com as mesmas oportunidades, com as mesmas dificuldades, com a mesma atenção do pai e mãe, ou desatenção, o mesmo amor ou desamor, o mesmo tipo de ensino, com a mesma formação, você criou duas crianças com tudo exatamente igual, vamos supor. Ainda assim, você vai ter uma criança que tem uma personalidade, um temperamento, e a outra que tem um outro tipo de temperamento. Então, é muito comum a gente encontrar criança que é muito falante, muito extrovertida, e outra criança que é mais quieta. Por quê? Mesmo essas crianças tendo vivendo as mesmas situações, ou as mesmas experiências, cada uma delas interiorizou aquelas experiências de uma maneira única. Por que cada um interioriza de uma maneira única? A gente não sabe. Cada um é único. Porque cada um é único, né? Mas a gente vai buscar motivos, né? Hipóteses. Eu até acredito numa hipótese biológica, genética. Hoje eu imagino que existe um fator biológico, porque o que explica? Né? Dois irmãos, tudo exatamente da mesma forma eles tiveram, e um é tão falante, o outro é tão retraído. Então, assim, são só hipóteses. Essas diferentes formas de vivenciar essas experiências, de assimilar essas experiências, que levam o menino, a criança, a ser mais extrovertido ou mais introvertida, por exemplo, são as formas como nós experienciamos esses estímulos e como nós depois transformamos isso em um impulso, que é a escrita. A escrita de uma criança mais espontânea, por exemplo, geralmente vai ser uma escrita muito mais solta, muito mais fluida, muito mais descontraída. Tá? Então, as pessoas que são extrovertidas, geralmente têm letras muito movimentadas, muito amplas, as letras se mexem, as letras se lançam, as letras grandes, as letras vão para frente. Não, você foi falando, eu já comecei a ver. Mas é uma característica. As crianças, ou as pessoas mais introvertidas, elas tendem a conter seus impulsos. Todos os impulsos neuronais, a forma como eu vivenciei a coisa, de alguma maneira aquilo vai ficar mais contido, mais restrito, mais cauteloso. E isso vai restringir os meus impulsos. Então, as letras, por exemplo, de pessoas mais introvertidas, via de regra, são letras pequenas. São letras que não são tão lançadas, não são tão movidas, não são tão emocionadas. Muitas vezes, sim. Tá? Então, porque predomina muitas vezes a força. Então, o pequeno, mais parado, tende a ser mais introvertido. O impulso mais movido, grande, é o extrovertido. Oi? É a pressão da letra. Pode ser introvertido e extrovertido. A pressão mais intensidade coletiva. Então, esses são os princípios que a gente está claro até aqui. Muito bem. A escrita reflete aquilo que a pessoa é. Então, o que eu me apaixona muito na grafologia? Não importa quantas pessoas, quantos papéis sociais, papéis profissionais, não importa os papéis que você desempenha no seu dia a dia, não importa o que você queira mostrar. A grafia sempre mostra o que está por trás disso. Seria o seu self, de alguma maneira seria o seu self.
Não importa as suas fantasias, a grafologia mostra o que você é. Bom, na grafologia, a gente tem sempre um padrão, como vocês estão vendo aqui. Como é que funciona isso? Folha de papel e caneta esferográfica. Por que é folha de papel, sulfite e caneta esferográfica? Para manter um padrão mínimo de uso de material. A caneta esferográfica ela tem um calibre, que é o mesmo calibre. As nossas mensurações são com base na grossura desse calibre. E a sua escrita vai ter um calibre diferente da escrita dela, mesmo usando a mesma caneta. Ou a sua escrita vai ter uma pressão, uma força, uma intenção diferente da escrita dela, sempre usando a mesma caneta. Então, com essa caneta, que é padronizada, eu consigo estabelecer essas métricas e fazer essas comparações. Por isso, a necessidade da apêndice da esferográfica. Por que não pode caneta tinteiro? Muita gente adora caneta tinteiro. Porque a caneta tinteiro, ela não te dá a resistência que uma caneta esferográfica dá, na hora de você riscar o papel. A caneta tinteiro flui, né? Então você dança ali em cima da tinta. Ela não exige a resistência que exige a esferográfica, por isso a gente sempre pede a esferográfica. E a folha de papel, da mesma forma, a folha sulfite, da mesma maneira, para manter o padrão, para manter a comparação durante as métricas. Então, este é simplesmente o motivo que a gente pede folha de papel e esferográfica. A folha de papel, gente, representa o ambiente onde a pessoa se desenvolve. Então, simbolicamente, o que é essa folha de papel? É o local onde está o sujeito. O texto é a maneira como esse sujeito se comporta naquele ambiente. Então, voltando, eu estava falando dos extrovertidos ou introvertidos, né? Mais tímidos, mais inibidos. Existem pessoas, você pega uma folha de papel, escrevendo a mesma frase, e vai ser até interessante comparar. Escreveu as mesmas frases e ocupa a folha inteira. O que significa isso? A pessoa ocupa todo aquele espaço de liberdade. Outras pessoas escrevem exatamente a mesma coisa num pedacinho deste tamanho do papel. Porque elas são muito mais contidas. Elas se colocam de uma maneira muito mais reservada, muito mais cautelosa, muito mais compenetrada naquele ambiente que é a folha de papel. Então, nada mais é do que a representação de ambiente e como o sujeito se comporta. Bom, a criança começa a aprender a escrever, vamos ver se você muda também. Quando a criança começa a aprender a ler e escrever, ela precisa seguir um modelo caligráfico. Eu não sei se hoje em dia ainda existe um modelo caligráfico. Não, já não é bem-vindo esse modelo caligráfico, como nós éramos apresentadas de anos atrás. Bom, qual que era a Mas função? ainda há escolas que usam o caderno de caligrafia para a criança se situar um pouco mais naquele espaço. Exatamente isso. Então, qual que era a função do caderno de caligrafia, né, que a gente usou muito? Primeira coisa, a criança deve aprender quais os códigos, como ela deve desenhar as letras. É uma forma de garantir que ela vá se comunicar corretamente, que ela vá ser entendida pelo outro e que não pretenda. Esse é o principal da escrita. Então, ela seguia aquele modelo. Qual é o É segundo um meio de comunicação. Hoje, como a tecnologia avançou e a maioria dos nossos trabalhos é no computador, né, digital, então, essa necessidade da caligrafia da letra ser legível, ela fez uma queda, né? E a escola acabou, né, não seguindo esse processo como seguida atualmente. E agora nós temos bastante crianças com letras completamente legíveis, não sabem nem o traçado, né, não sabem escrever. Então, existe a direção das letras. Então, o A, né, que é essa direção,
né? E aqui nós, professoras, educadoras, né? A criança não tem na psicomotricidade ideal até os 7 anos, né? Mas a necessidade de fazer a letra, né? Para aprender o traçado correto no chão, no ar, na lousa, né? Espaços grandes, para depois ela ir se adequando aos passos menores, né? Mas como esse trabalho prévio não tem sido feito de uma forma geral, tem escolas de base, graças a Deus. Então, a criança acaba não tendo esse treinamento, e quando chega na escrita no papel, naquele espaço, ela não consegue se situar naquele espaço. Vocês entenderam a importância do motorando, para nós trabalhar no motor fim, né? Mas isso termina em algumas escolas como poderia existir e deveria existir. Bom, então, a caligrafia, gente, primeiro, como ela explicou, tem a função da pessoa, da criança, entender qual é a letra, como que ela deve desenhar aquela letra, quais as normas e as regras que ela deve seguir para garantir uma boa comunicação, um bom entendimento. O segundo motivo, né, tem um motivo também da caligrafia. O que a caligrafia mostra por trás? Quais as regras que a criança tem que obedecer. Limites. Então, no caderno de caligrafia, não sei se vocês se lembram, tem as linhas superiores, a linha do meio. Quer dizer, a linha superior mostra o teu limite nesse. Isso. Para as maiúsculas. Exato. As maiúsculas ou as laçadas das pernas do L. Então, ela mostra isso. O teu limite é esse aqui para cima ou esse aqui para baixo, com a perna da letra. Isso muitas vezes é inconsciente, né? A criança não está pensando, eu tenho esse limite. Mas isso, de uma forma inconsciente, é transmitido. Com a perda, ou com as pessoas hoje, né, pararam de usar a caligrafia, o que acontece? As crianças acabam ficando muitas vezes sem referência. Qual a importância da caligrafia? Aprender as regras e respeitar as regras. O primeiro passo, a primeira coisa. Bom, a criança cresce, ela se torna um adolescente, aquela confusão toda. E essa fase é importante que seja mais trabalhada depois dos 7, que a criança já está com condições maturacionais. Sim. Então, por isso que antes a criança tem que andar em cima das letras, brincar em cima das letras, né, para depois pegar esse espaço caligráfico. Né? Perfeito. E aí, forma-se os limites também. Mas essa é a função. Maior dificuldade, de uma maneira geral. É isso, exatamente isso. Quer dizer, tudo tem um sentido, não existe simplesmente para encher a paciência. Não. Pois bem, aí a criança vai se tornando um adolescente. À medida que a criança vai se tornando um adolescente, ele vai incorporando na sua vida novas experiências, novas informações, hormônios, ideias, ele vai começando a se diferenciar, ele vai começando a criar o seu mundo próprio, e com isso ele vai começando a se soltar, a se libertar deste modelo tradicional caligráfico. Então vamos lá, a criança aprende o poder da caligrafia, e isso é importante, é necessário. Bom, é necessário, eu estou falando, inclusive com base em todas as informações de educação e ali na adolescência, que vai encontrar a sua própria identidade, exato, mas né? Exato. Aí o adolescente começa a mudar a sua caligrafia, e ele com a sua caligrafia própria. Exato. Mas ele não segue tanto mais o modelo das famílias, professoras. Então, isso é absolutamente natural e esperado. O adolescente vai mudar a letra, ele vai trazer novos elementos para aquela letra. Então, aquilo que foi necessário para ele no começo, tá? E é necessário para ele manter a clareza da comunicação, no momento em que adquire novas experiências, novas vivências, ele vai modificando a letra. Veja, eu estou falando de uma coisa que acontece daqui para cá, e não inverso. Não é da mão para o cérebro, é dos padrões cerebrais para o gesto gráfico para a mão. Quando o adolescente se torna um adulto, já atingiu a maturidade, o adulto tende a manter
a sua grafia mais ou menos sem muitas mudanças. Quando eu falo tende, significa tende mesmo, porque tem casos, e tem realmente bastante casos, em que as pessoas mudam, mesmo depois de adultas, as suas letras. E eu sou um exemplo disso. A minha letra é extremamente redonda, eu tenho alguns gestos que se preservam, e ela se tornou uma coisa que eu não entendo hoje. Hoje, depois que comecei a trabalhar com consultoria. E houve, então vejam bem, como é que essa mudança acontece? De dentro para fora. Quando a minha letra estava mudada, é porque já tinha mudado muita coisa por dentro. E não foi de uma semana para outra, não foi de um mês para outro. Isso foi um processo de 1, 2 anos. Então, pode acontecer, sim, das pessoas mudarem suas grafias, ainda que seja menos frequente do que adultos que tendem a manter as suas grafias. Ou quando tem um problema neurológico, né? Aí, por exemplo, eu tive um AVC, então... Não, aí... A minha letra, aliás, eu tenho que escrever, porque no primeiro mês eu escrevi nada, não consegui nem aprender a caneta. Mas depois de uns 3 meses eu já estava com uma letra mais legível. Foi mas demorou para eu manter uma legibilidade maior na letra, mas consegui voltar. Eu acho que sempre toda tem uma amiga. Tem uma amiga que começa de um jeito e termina de outro. Sim, fazendo problema de escola. Gente, esse tipo de mudança, várias pessoas me falam isso. Primeiro, eu preciso ver que tipo de mudança que é. Se for a que eu estou imaginando, acontece o seguinte: a pessoa, ela começa a escrever de uma forma mais controlada. Isso é natural. Então, por exemplo, as 3 primeiras linhas, não, as 5 primeiras linhas, geralmente tem um controle muito grande, um controle emocional da pessoa. A partir da 5ª linha, a pessoa se solta. Então, o que eu vejo muitas vezes? Eu nem olho as primeiras linhas, salvo várias exceções. Eu quero ver como se desenvolve na espontaneidade, no resto da grafia. Nesse caso que você falou que a pessoa muda muito a letra, pode ser, por exemplo, pode ser, por exemplo, a pessoa que tende a escrever de uma maneira bastante controlada, e por isso ela mantém determinada forma de agir, e quando ela está cansada, quando ela está de saco cheio, quando ela está sem remédio, ela escreve de uma maneira mais relaxada. eu vou falar para minha amiga. Despretensiosa. Pode fazer. Então não é incomum. Tá bom. Tá bem, Normal. mas aí vai. Tudo bem? Tranquilizou? Tudo. A tua amiga tranquilizou? Bom, as pequenas mudanças, gente, pequenas variações na letra, no dia a dia, são comuns. Não tem nada de excepcional. O anormal é se você consegue fazer uma letra exatamente idêntica em todos os traços, em todas as formas de relevo, de impressão, a ponto de você colocar uma em cima da outra, como se fosse uma transparência, e não tem nenhuma mudança. Quando acontecer isso, aí você pode apostar que tem um problema. Você pode apostar, por exemplo, que é uma falsificação ou que é feito por uma máquina. Por quê? Qualquer um aqui não consegue escrever exatamente os mesmos impulsos, os mesmos traços, que é de uma maneira geral, sim, mas milimetricamente não consegue. Se você escrever de novo e pôr isso em cima de uma transparência, não vai ficar, porque é da natureza humana. Os únicos que conseguem fazer isso é quando a pessoa falsifica ou quando você põe um robô, né, que faz, aí ele faz exatamente igual. Então, não se preocupe com as pequenas variações, elas são realmente comuns. Aonde que a grafologia é muito usada? Quando a gente fala de empresas, né, recrutamento e seleção é uma área que super usa a grafologia. Embora muitas vezes as pessoas não assumam, não falem abertamente, não sei, hoje até está melhor isso, não existe tanto preconceito. Mas é muito usado em processos de recrutamento e seleção, porque você
consegue ver, né, o grafólogo consegue identificar competências comportamentais por meio da escrita. Tá? E isso ajuda demais os processos seletivos. Desenvolvimento e treinamento. Como? Identificando que a pessoa pode melhorar a escrita. Planos de sucessão de carreira, coaching como ferramenta de autoconhecimento e avaliação. A grafotecnia tem os mesmos, basicamente a mesma coisa que a grafologia, só que a grafologia serve para avaliação de personalidade. A grafotecnia usada em perícia judicial serve para comparar documentos e ver, né, se existe falsificação ou se os documentos são verídicos. As nomenclaturas são muito parecidas, os princípios são os mesmos. Os objetivos somente é que são diferentes. Identificação de perfis de risco. Isso é sempre considerado um grande diferencial da grafologia. O que a grafologia traz mais? A gente consegue, né, fazendo análise das letras, do contexto, identificar perfis mais propensos a cometerem transgressões. Aí pode ser qualquer um. E quando eu falo transgressões, gente, não estou falando do assassino, porque a letra desse geralmente não está nem no meio, não está no meio do processo seletivo. Coisas bobas, pequenos delitos, da pessoa que mente, que faz fofoca, que mente por medo, ou que é muito manipuladora, ou daquela que esconde uma informação. Então, esse tipo de coisa, a gente muitas vezes tem pela grafologia como identificar. Nossa, né? Tem uma amiga minha que estudou grafologia e trabalhou com isso para ajudar as clientes dela. Ela dava treinamento para babás. E ela ajudava a pessoa a contratar babá. Ela nunca trazia a babá que ela conhecia. A pessoa trazia para ela, fazia uma grafologia, ela falava assim, não contrata. Não contrata, esse aqui vai bater no seu filho. Você vai ensinar isso pra gente identificar. Algumas eu pretendo. Eu já estou aqui junto. Eu já falei. Ela veio pra cá. Eu estou sem óculos. Nossa, que deixar até aqui. Quais outras aplicações da grafologia? Orientação profissional para adolescentes. Por quê? A grafologia consegue identificar, muitas vezes, um perfil predominante de um adolescente. O que eu chamo de perfil predominante? Por exemplo, um perfil mais voltado para especialização, para pesquisa, para análise, ou um perfil mais voltado para relacionamentos, uma pessoa que gosta de se comunicar. Muitas vezes, esses perfis são bastante característicos e destacados, mesmo na adolescência, e tem como ser feito um trabalho de orientação vocacional. Autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, inclusive ligado à orientação profissional, porque uma vez que você identifique aquilo que você gosta, aquilo que você pode canalizar, né, os seus esforços, a sua energia, naquilo que você realmente se sente bem. Orientação para casais. Existem muitos profissionais que trabalham com orientação para casais, usando a grafologia, analisando as grafias das duas pessoas. E o que se identifica aí? Quais são as arestas, né? Onde que eles podem pegar, onde que eles podem se atritar, o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, né? O que você vai ter que aceitar. Isso com as duas pessoas. Então, muita gente usa a orientação. Os filhos também. Os filhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas onde a grafologia é usada é na medicina, para identificar possíveis doenças. Existe uma linha da grafologia, aqui no Brasil não, mas no exterior existe, de especialização que se chama grafopatologia. A grafopatologia é a linha que estuda possíveis anormalidades de doenças e vê isso na escrita. Eu não sou especialista em grafopatologia.
Primeira coisa. Segunda coisa, eu não sou médica. Como eu não sou médica, eu não posso fazer diagnósticos médicos, ponto final. E normalmente não dá para identificar, né, a escrita do médico. Eu trocou. Entendeu errado. Mas, inclusive, você não entende o que você quer. Porque tem um monte Eles de devem ser psicóticos. Eles são extremamente, uma maneira ao contrário, extremamente simplificada. Isso que a gente entende. São códigos para eles. É um traço. É tão simplificado o negócio que eles não entendem, eles próprios não entendem. O que a grafopatologia pode mostrar? O que eu, a Luísa, consigo ver numa grafia? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando existem torções na letra, eu estou sempre passando do lado, né? Por exemplo, isso aqui é uma letra E. Isso daqui é uma função. A letra é torcida, é como se ela estivesse vivendo um sofrimento, a letra se torce, aquele tronco de árvore fica torcida. Isso é uma letra torcida. Quando aparecem letras torcidas escritas, geralmente indicam que a pessoa está passando por um sofrimento físico e ou emocional. O que eu posso fazer na grafosa? Eu não sou médica e não posso diagnosticar, mas eu escrevo no final do relatório, faço o relatório normalmente. No final, eu ponho uma observação. A amostra do fulano apresenta sinais que indicam que está passando por algum problema de saúde físico ou emocional. É recomendável, busco um médico, eu já encaminho. Tá? Eu falo aquilo que eu estou vendo, mas eu não estou dando diagnóstico nenhum. Não tenho competência para isso. Só está dentro história, não porque aparece. Caso apareça, né? Se aparecer alguma coisa desse tipo. Então, isso é um tipo de sinal que aparece quando existe algum sofrimento físico ou emocional. Acho que é aqui. Eu mostrei a letra E ali, gente, mas isso cabe em qualquer letra. Essas soluções. Olha, não é fácil saber disso. Tá bem certinho. Ela tá psicopata, tudo certinho. Nossa, que letrinha fofa, gente. Você viu? Tô errado. O que mais se grafou de amostra? Identificação de pessoas que sofrem algum tipo de vício. Vício de drogas e de álcool ou medicamento. Isso também dá para ver quando é um uso crônico da droga, ou do álcool, ou da medicação. De novo, eu não sou médico, eu também não posso fazer o diagnóstico, mas se eu vejo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma letra. Aqui eu estou soltando. Nossa! Não parece. O que essa letra mostra? A primeira coisa, o que indica que a pessoa está passando por tem algum vício, alguma dependência da vida. Primeiro, congestionamentos. As letras, muitas vezes, sofrem descargas de tinta. A caneta esferográfica, que é a mesma que todo mundo usa, por conta de mudanças de temperatura, mudanças corporais e espasmos, elas acabam muitas vezes enchendo. Não é que a pessoa fala o temperatura. Oi? Por temperatura. Corporal. Espasmos de temperatura. Tem gente que nós vamos pega a caneta, a caneta estoura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você conta lá o negócio. Então, primeira coisa, letra congestionada, quando a letra está carregada de tinta, e não é porque a pessoa ficou pintando a letra. Porque não é porque a caneta está com defeito. Não. Para isso, a gente sempre verifica a caneta dessa. Nesse caso, com certeza não é. A letra está muito desestruturada. Embaixo também. Aqui, onde eu coloquei, não sei se dá para ver, tem descargas de tinta. Vocês conseguem ver? Aqui, como tem uma descarga de tinta grande, aqui, consegue ver?
Estas descargas de tinta são também características de pessoas que sofrem de algum tipo de dependência química ou por medicamento. Essa letra traz mais o seguinte, que é isso daqui. Isso é um tremor. Isso é uma letra. Alguém tem aí? Descarregou a tinta em algum? Não tem. Deixa cada um descarregar sua tinta, mas que coisa. Então, veja, quando existe a tinta descarregada dessa forma, é um indício muito claro de que a pessoa pode sim ter algum tipo de dependência química. Não. Quando existe tremor, como neste caso aqui, veja, a haste da letra tremida, este é um sinal de alcoolismo. E esse sinal eu ampliei ao máximo, pessoal, para perder um pouco. Esses sinais, gente, é só quando existe um uso crônico, tá? Tanto do álcool quanto do entorpecente ou da medicação. Além disso tudo, de novo, a letra é uma letra muito desestruturada. Ela age aos saltos, é como se fosse o tempo todo por espaços. Ela não consegue dar espaços regulares entre as palavras. Exato. Então, a letra por si só é uma letra muito instável. Ela apresenta sinais de alcoolismo, sinais de uso de drogas ou medicamentos. Como é que eu escrevi isso numa análise? De novo, faço o relatório normalmente, e só no final eu apresento uma observação. A amostra apresenta sinais que indicam que a pessoa pode estar fazendo uso de drogas ou que ele está com problemas de intoxicação com medicamentos ou drogas. É recomendado buscar um profissional, etc. Agora, essa letra de praticamente certeza eu peguei na internet, eu posso garantir que essa pessoa tem realmente os problemas. Eu queria mostrar uma outra letra, né, uma amostra para vocês de alcoolismo, como é sutil. Essa letra não está desestruturada. Se for passando aqui, olha os tremores. Aqui no 8, na letra 8, no 5, consegue perceber? No L aqui, no L, no A, olha como isso são sinais de alcoolismo. E eu conheço essa pessoa e, de fato, essa pessoa é alcoólica. Não estou falando disso. Essa pessoa é uma pessoa extremamente inteligente. Era um CFO de uma indústria, de uma multinacional. É realmente uma pessoa Por isso começou a beber. Mas tem muito. Não, muito tempo. O que tem de alcoólico nas grandes lideranças, você deve saber, né? É uma loucura. Não necessariamente isso aparece na letra. Quando aparece é porque realmente o negócio está crônico e já afetou de alguma forma. Está fora de controle já. Não digo fora de controle. Essa pessoa em particular parou. É um alcoólico em recuperação, quer dizer, não tem cura, né? Tem controle somente. Sim. Então, mas ali fica bastante nítido. Então, a letra não precisa estar desestruturada para você perceber os sinais de um alcoolismo ou de drogas. E quem tem a letra fofinha? Mas mentirosa, para eu assim. Não, você vira da Ju? Não. Por isso mais Luísa, olha que letra é fofinha. Não, eu vou me defender. Isso, Ju. É mais que eu vou querer professora. Mas a sua fofinha. Essa aqui. A gente vai falar sobre esse Preciso correr ou não? Não sei. Olha aqui, organizado. Ó, isso quer dizer que as pessoas não têm organização, mas você tem organização, isso é muito para fazer isso. Gente, algumas vantagens. Primeira coisa, que para mim é um grande diferencial. Você não consegue manipular a sua escrita. Aí você vem para mim e fala, eu consigo fazer uma letra disfarçada.
Então, tenta fazer uma letra completamente diferente da sua agora, e me diz como é que é o grau de dificuldade para fazer isso. A gente não consegue. São impulsos muito inconscientes e muito arraigados. Se você tentar mudar a sua letra, se você quer mudar a forma de sua inclinação, ângulo, sei lá o quê, isso vai ser percebido, porque a sua letra vai perder espontaneidade. E quando a sua letra perde espontaneidade, é um sinal de alerta. Então, as letras fofinhas, muitas vezes, não têm espontaneidade. Muitas vezes. Então, vamos analisar sempre caso a caso. Muitas vezes o quê? Não tem espontaneidade. Sempre analisamos caso a caso. É do crime, essa aqui é do crime. Quando eu tenho que saber, né, me comunicar com alguém, que a pessoa entender a letra, né? Ótimo, de vocês, professores. Vocês são da massa, já fiz. Ninguém mais vai ler. Só eu já fiz. Você se foi mesmo. Aí eu vi, vai acabar o dia, sabe? Eu vou falar Pode que foi, exatamente, já escola, nossa, toda a minha vida. Você controla, você consegue controlar, quando está relaxado, só eu que vou relaxar. Então, primeira coisa, é difícil de ser manipulado, tá? Realmente não é difícil. Segundo, não existe o risco da pessoa não entender perguntas, questionários que são feitos sobre elas. Tá? Ah, eu entendi isso, mas na verdade era aquilo, ah, eu interpretei isso, era uma outra coisa. Tá? Em qualquer tipo de pergunta e resposta. Por quê? Você simplesmente está escrevendo, não precisa responder nada, não precisa dar resposta nenhuma. Estou vendo o teu movimento gráfico, é isso que eu estou vendo. Por último, a autopercepção distorcida não interfere. Então, a pessoa vai para uma entrevista, qualquer que seja o local, você tem de novo dois tipos de pessoas. Aquela que é extremamente confiante, né, que é orgulhosa, sabe enaltecer suas qualidades, e que geralmente pode enaltecer demais as suas próprias qualidades. E você tem aquela pessoa extremamente autocrítica, retraída, que geralmente vai minimizar, que geralmente vai desvalorizar as próprias qualidades. Isso, por exemplo, não interfere para mim, porque eu vou conseguir olhar naquela letra se a pessoa tende a ser mais autovalorativa ou autodesvalorativa. Então, são simplesmente algumas formas de mostrar que eu considero extremamente vantajosas como uso da grafologia. Aí a gente vai entrar aqui nessa questão que vocês estão falando, letra fofinha. não é fofinha. É fofinha, mostra para todo mundo aqui. Letra feia e letra bonita. A letra feia e a letra bonita, quando vocês olham aqui essas duas grafias, esteticamente falando, se eu só for uma questão visual, qual que é mais agradável? Qual que é mais gostosa? Qual que é mais bonitinha? A fofinha. Porque a de cima é redondinha, os pontos são todos certinhos, é legível. A de baixo também. Então, mas então, de cima ela é certinha, ela é precisa, ela é arredondada, tá? Ela segue uma forma muito bem definida. Esteticamente, essa é uma letra considerada bonita. Esteticamente, essa letra é considerada feia, mas ela também está legível, dá para ver grafologia. A pessoa colocou muito dela aqui, é uma letra bastante diferenciada. Então, essa letra aqui traz muito mais coisas da pessoa, muito mais originais do que aquela. Quando a gente fala em letra bonita e letra feia, gente, é puramente uma questão estética. E essa questão estética, na grafologia, é o que acho que menos tem importância a própria questão estética. Está ali numa escala de importância lá embaixo mesmo. O que eu vejo, o que eu analiso quando eu estou analisando uma redação? A redação aqui de vocês, a gente vai começar daqui a pouco a entrar na nossa dinâmica. Eu defini algumas características que determinam se a redação está num ambiente gráfico negativo
um ambiente gráfico positivo ou intermediário. Em primeiro lugar, o que é um ambiente gráfico? O ambiente gráfico é o conjunto da letra. Tá? Então, você pega isso daqui, você escolhe a indicação, tá? Olhou o contexto aqui, isso é o ambiente gráfico. Como é que a gente define se esse ambiente gráfico é positivo ou negativo? O positivo é em termos qualitativos mesmo, assim como o negativo. Quando a letra é desordem, apresenta desordem, confusão entre linhas, uma linha invade na outra, as margens também não são respeitadas, uma letra se cola na outra, dá uma sensação de congestionamento, de confusão muito grande. Isso não é um bom sinal. Tá? Então, é uma das primeiras dicas que mostra a possibilidade de um ambiente gráfico negativo. Segundo, uma letra muito automatizada. O que é a letra automatizada? É uma letra monótona, muito lenta. Aqui eu estou falando de letras de adultos, tá? Monótona, muito lenta, sem nenhum ritmo. Isso é um aspecto que chama muito atenção na letra de um adulto. Você pega uma letra muito automatizada, isso, para mim, merece ser visto ali com cuidado. Segundo, uma letra reprodutiva. O que é letra reprodutiva? É aquela que reproduz o modelo caligráfico aprendido lá na infância. Por que isso é negativo? Porque a pessoa não conseguiu se soltar daquelas regras que ela aprendeu quando ela tinha 7 anos de idade. Ela reproduz aquilo, ela não consegue trazer coisas dela, ela não consegue trazer ela. Então, ela segue aquilo, é uma pessoa extremamente não traz nenhuma diferenciação. Isso, numa letra adulta, por exemplo, junto com a automatização, são coisas que eu vejo como bastante graves, eu acho. Tirando o professor, né? Que a professora precisa ter e a professora é uma pessoa extremamente também categorizada, ela segue as regras, as convenções. Por fim, complicações. O que são as complicações? São todos os traços desnecessários de uma letra. Então, não é a letra do médico. A letra do médico, a gente muitas vezes perde legibilidade, porque é uma letra extremamente simplificada. Quer dizer, ele pega só o traço essencial ali. E, às vezes, não dá para entender mesmo. O que é uma letra complicada? É a letra que tem voltinhas. Por exemplo, né? Faz aquele L todo, por exemplo, assim. Será que eu leio? Então aqui, essa é uma letra complicada. Você vê que é uma letra G. Né? Agora vejam quantas voltas, quantas volúpias, né? Quantas curvas, quantas espirais tem tudo isso daqui. Isso é desnecessário. Isso não é um aspecto positivo na grafologia. A letra simples, simplificada, essa daqui, o esqueleto da letra, você reconhece que é uma letra G. Não, o esqueleto da letra pronto. Às vezes a letra é tão simplificada quanto o médico que ele faz um negócio assim. E aí perde legibilidade, porque ficou extremamente simplificado, ninguém entende nada. Mas, de uma forma geral, as complicações, que são todos esses enfeites, esses adereços, esses adornos, não são positivos na grafologia. A não ser em casos especiais de convites de casamento. Por quê? Letras assim dão que impressão? O que traz? Ou a sensação que traz uma letra assim? Enfeite, pompa, magia, a necessidade de se expor. Necessidade de se expor, tá? Convite de 15 anos de idade. Então, a menina que fez quando então brinca a peça de princesa. Letras com muitas voltas, muitas piruetas, geralmente são letras de pessoas muito sedutoras. Pessoas que sabem envolver os outros e sabem disso e tiram bom proveito disso. Então, por exemplo, numa área comercial, isso de repente pode ser útil. Mas é bom ficar atento, porque são pessoas que também
tendem a ser manipuladoras. Em todos os aspectos, a gente vai ter o lado bom e o lado ruim naquele mesmo aspecto. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Só caindo, né? Todo mundo na hora aqui. Deu para entender sobre o ambiente negativo? O ambiente positivo é o inverso. É a letra que apresenta ordem, ou seja, tem uma ordem de linhas, de palavras, tem uma clareza. Ela é uma letra espontânea, ao contrário da letra automatizada. Então, é uma letra que traz um movimento, tem um ritmo próprio, traz coisas próprias. Gente, agora, então, se a pessoa que está aqui tem um mínimo, no mínimo, no ambiente intermediário. Isso estatisticamente eu garanto. Originalidade. O que é originalidade? É a pessoa que traz seus próprios elementos para a letra. É aquela que consegue se libertar do modelo caligráfico e traz suas próprias qualidades. E a simplicidade, como eu falei, que é o oposto daquela cheia de enrolamentos, cheia de firulas. A maioria das pessoas está aqui no meio, no ambiente intermediário. Eu falo a maioria, eu jogo, sem com tranquilidade, 70% da população, nossa. Quando que eu considero um ambiente intermediário, gente? Quando a pessoa está entre as duas grafias. Então, por exemplo, nessa letra aqui, tá? Qual que está organizada? Essa ou essa? Sim, está de cima. Tá? Então, essa letra tem organização. Ela não tem, contudo, espontaneidade. É uma letra muito mais presa, mais contida. Essa letra é pequenininha. É sedutora. A pequena não tem problema. Nossa, total. A de baixo é sedutora. Isso mesmo. Quantas volúpias, quantos traços, e como é invasiva, ela vai para as então é isso mesmo, isso é uma sedutora e uma pessoa também invasiva. Os traços que ela faz, as voltas que ela faz. Nossa, a vida dela é emaranhada. Então, temos de organização, essa pessoa aqui, mais precária do que aquela lá em cima. Apesar dessa, ser até mais espontânea do que aquela. Mas o quê? Espontânea. Mas, quer dizer, não está legal essa organização dela aqui. Cuidado com essa pessoa. Você não vai ser contratado. Depende da função. Prometedora. Uma coisa que Eu tenho lugar para todo mundo. isso é super importante. Não estou contratando. Qual é a função que a pessoa vai atender um cliente chato o dia inteiro? Você tem que colocar uma pessoa extremamente paciente, tá? E sim, sedutora para atender um cliente chato o dia inteiro. Então tem que ter essa visão e esse jogo de cintura. Agora, se eu quero um contador, um cara de TI, tem um outro tipo de raciocínio, eu não vou contratar essa pessoa. Então depende, de fato, da função de cada um. Bom, aqui eu trago dois exemplos de letra intermediária, do que eu chamo de ambiente intermediário, que são letras, vocês vão ver que são letras comuns, a maioria de nós tem. As duas letras têm organização, né? Não invadem, essa está até um pouco mais concentrada, mas as duas têm organização. As duas letras são simples, não tem firulas, não tem um monte de coisa, né? Poluindo o visual. Esta letra é um pouco mais automatizada. Ela não é automatizada, mas ela é um pouco mais automatizada. Essa é um pouco mais diferenciada. Então, qualitativamente, eu diria que essa letra está um pouco mais evoluída do que essa. Mas as duas estão ok, estão num ambiente intermediário, não tem problema. Certo? Perguntas? A parte crítica da coisa agora? Bom, o que a grafologia científica básica um grande diferencial é que existem traços que podem ser considerados traços de sinceridade. Hoje a coisa muda um pouco. A grafologia é uma ciência que passa por transformações.
Quais são os traços que chamam a atenção? O que pode chamar a atenção de uma pessoa para você ficar esperta para saber se ela realmente é quando a escrita é muito lenta, vocês lembram que eu falei no ambiente negativo? Muito lenta, que eu não entendi. Pensa muito para escrever. Mas como é que você sabe essa profissão? Eu vou falar já. Eu digo aluno. Fica pressa aluno. Eu vou primeiro passar a informação para vocês entenderem. Duplas voltas. Quando a escrita é muito lenta, então isso é uma característica do ambiente gráfico negativo, da escrita de um adulto. Se você tem algum desses sinais, isso, quer dizer, você, a pessoa que você está se tratando, fique atento, porque pode sim trazer alguma surpresa desagradável. O que é o dupla volta de oval? Os ovais são todas as bolinhas das letras, tá, gente? Das minúsculas, A, B, D, E. As bolinhas são sempre os ovais. Hastes e pernas são os pauzinhos das letras. As ovais, principalmente das vogais minúsculas, às vezes são escritas dessa forma. A pessoa começa a escrever e vai fazendo outros anéis dentro da letra. Isso é comum, também não é incomum, de ver. É que vocês nunca prestaram atenção, mas tem. Quando a letra é muito lenta, com esse tipo de oval, com quase muita certeza, uma pessoa que tem tendência a mentir, a simular, a omitir. E a mesma coisa aqui com lacinhos dentro das letras, dos ovais. Quer dizer, quase como se tivesse uma outra letra O dentro da letra O. São formas de sedução, formas de envolver a pessoa, formas de encantar. Lembra, a gente está falando daquelas curvas, daqueles negócios, daquelas piruetas, que são características de pessoas que geralmente envolvem muito bem. Com uma letra lenta, a forma como a gente escreve, qual que é? É no sentido anti-horário. Eu vou escrever a letra desculpa, no sentido se eu escrever uma letra A, eu faço assim, certo? Eu vou da direita para a esquerda. É o sentido anti-horário, o sentido certo que a gente escreve. Quando a pessoa escreve dessa forma, geralmente ela vai escrever no sentido horário, que é o sentido oposto àquele que a gente aprendeu. Então, o que ela faz? Ela faz dessa maneira, o movimento inverso. O meu movimento para fazer o A é assim. Essa pessoa faz assim. Esse movimento inverso, que é o movimento inverso que a gente aprendeu lá na escola de caligrafia, lá atrás do primário. Tá? Aquela regra inicial de que o A tem que ser desenhado assim, de que o O tem que ser desenhado assim, eu estou transgredindo essa norma. Quando a letra é lenta, então eu coloco sempre isso é um sinal bastante importante de atenção, que pode indicar se uma pessoa que mente e que pode roubar coisas muitas vezes. Roubar. Agora Isso é bom também para praticar o que vai trabalhar em casa, né? Quem vai trabalhar alfabeto, gente, quando vai trabalhar. Isso, esse é um ponto que a Dani está falando, que é uma desvantagem da grafologia. Eu não recomendo música grafologia para quem não domina a escrita. Que aí é cópia, né? Porque eles não têm controle, não têm desenvoltura. Eu já tentei fazer letras de gente que não tinha domínio, e é sempre um prejuízo muito grande para a pessoa avaliada. Eu recomendo, nesses casos, outros testes. Pode até usar panográfico, PNK, não importa. Mas OK. Testes de imagens, qualquer outra coisa. Mas eu não recomendo a gráfico se a pessoa não domina. Então, esse é o aspecto. Então, esse com a letra lenta é um aspecto de sinceridade. Apesar de toda subjetividade que insensibilidade possa significar.
porque se você parar para pensar o que é insinceridade para você, Mas, a letra lenta, por si só, é uma coisa assim, muito... Não é legal, uma letra de manuscrito. Isso daqui não é um sinal de desonestidade. Mas o que acontece? Quando a oval da pessoa é aberta em cima, então tem pessoas que escrevem a letra A quase parecendo uma letra U, de tão aberta que é por cima. São pessoas que geralmente falam demais. Eu falo pouco. Não, ela tá falando de cospe. É a pessoa que fala sem filtro. Ela não passa o filtro pelo dia a dia dela. Então, essa pessoa muitas vezes fala ingenuamente, que não deve. É aquele que fala pelos cotovelos. Tem uma característica que tem essa característica. E isso geralmente com a rapidez da letra também. Então, por exemplo, você tem ovais abertos em cima, que quase parecem uma letra U de tão aberto. Não é indicado se você precisar de uma função que exija um sigilo muito grande. Então, Tem que estar aberto. Uma secretária executiva, né, que trabalha ali com o diretor de uma empresa, precisam ter descrição. O pessoal que precisa fazer cara de parede o tempo todo. Não é o que acontece, por exemplo, como você encontra essas vogais abertas por cima, porque não existe a parede. Vai. Vai. Esses são alguns sinais. Então, a primeira coisa que vocês, eu recomendo vocês olharem é a velocidade, que eu vou explicar já como é que vocês conseguem ver a velocidade da letra. Num adulto, uma letra muito lenta e muito automatizada é sempre um sinal de atenção. Uma letra muito o quê? Lenta e automatizada. Você é doida, né, Céu? Olha lá, ó, letra fofinha, ó. Letra diferente da Nada a ver. Não, automatizada. Automatizado, né? Como é que a gente vê a velocidade da letra, gente? Algumas dicas, tá? Quando a letra é lenta, a letra geralmente é muito bem desenhada, toda desenhada com cuidado. Todas as letras são muito bem acabadas. As pontuações são rigorosamente precisas, tanto em cima das letras, como fora, com vírgulas, com acentos, são letras muito certas. Nesse caso, é uma letra que não tem espontaneidade, é uma letra lenta, tem organização? Tem, isso é legal. Só que ele tem aqui, eu estava falando dos ovais abertos embaixo, ele tem aberturas mínimas aqui embaixo da letra, mesmo que a letra seja de forma tipográfica. Ele está falando aqui dela, isso é uma letra A. Aqui existe uma abertura. É aquela abertura que a gente estava falando do lado de baixo da oval, lá atrás. É o contrário. Ele deixa aberto, não é nem o contrário. Isso, tá? Ele faz assim e deixa aberto. Aqui ele escreve ao contrário. Aqui ele suspende. Então, é uma letra que eu ficaria mais atenta também, observando essa pessoa. O que exatamente ela faz ou vai fazer. Então, eu estou mostrando que às vezes a letra é bonita, organizada, e nem por isso é uma letra legal, completamente confiável. Eu não posso falar também que não é, mas tem pontos que me chamam a atenção. E eu fico alerta com isso. Mesmo a letra sendo organizadinha e bonitinha. Estou fazendo certo? Outros dois exemplos de letras. E aqui, a gente já vai marcar. Aqui, gente, como é que é essa letra? Vocês já aprenderam. Só que é uma pessoa que tem uma espontaneidade. E aqui ela tem traços de rapidez. Como é que a gente vê? Está vendo esse chicote? Isso se chama chicote. Vê que o gesto dela se lança para frente. Está vendo?
como a letra tem espontaneidade, tem gancho, é uma letra que flui. Isso daqui se chama de plano. É o M ao contrário. Então, apesar de ser uma letra muito volúvel, uma pessoa muito sedutora, ela tem uma certa espontaneidade nessa letra. É uma letra grande e é uma letra firme. A pessoa vai para frente. Essa pessoa aqui, de novo, ela é mais contida. É uma pessoa rotineira, uma pessoa tímida, uma pessoa quieta. O que essa pessoa tem aqui de interessante? De novo, ela tem aqui abertos os orrais embaixo, ainda que sejam tipográficos. Sinais de atenção. Ok. Agora, se eu falar para vocês essas duas pessoas, né, se eu tivesse que arriscar, qual das duas será que seria mais propensa a cometer algum, sei lá, algum ato ilícito, alguma transgressão? Alguém se arrisca a dizer por quê? Qual? Por quê? A de baixo. Por quê? Porque você não prevê assim muito. Tá controlado, ele tá controlado. certinho. Só que é uma letra muito pequena. Essa pessoa tem alguns problemas internos, como a adivinhar. Essa Tem algumas coisas mal resolvidas, sabe? Retraída, uma confusão interna e mais, retraído, tímido, difícil de lidar. difícil de lidar. Aquele lá já explosivo, vai falar na lata, já resolve o problema ou não, mas Não é não vai resolver. Qual que é mais confiante dessas duas? Com esses traços que ambas as letras aparentam, né, de ovais abertos embaixo, né, muito sedutor, eu arrisco, pela minha experiência, que a mais propensa a cometer alguma coisa errada é essa. Por causa daquele. Porque é extremamente impulsiva e confiante. Então, é uma pessoa extremamente disciplinada, sedutora, amada, impulsiva, é meio impaciente, sim, ela fala de palavras, ela pensa, ela tem uma capacidade de expressão grande, mas ela é muito confiante, é uma pessoa que vai para frente, não tem medo. Este tipo de perfil, e aí envolve já um pouco de conhecimento de psicologia, né, é muito, faz as coisas sem receio, não tem medo se vai acontecer alguma coisa errada. São corajosas, vocês acham? Não tem medo de correr. Não tem medo de correr risco, corre o risco E mesmo. algumas funções são necessárias. Sim, são mesmo. Mas é bom, então, o que eu estou trazendo aqui? Para vocês ficarem atentos. Então, não é somente quando tem um sinal ali. Vamos entender sempre o perfil da pessoa. Esse daqui, coitado desse daqui, o cara não tem medo, ele não tem coragem para fazer nada. Né? No máximo, esse daqui vai conseguir, vai ser influenciado por alguém, se é que vai fazer. É um Cuidado! eu estou exagerando. O estranho com o gênero. Existe uma... Cara, que coisa, né? Coitado, nenhuma mulher, nenhuma mulher especial, entendeu? Muito mais amor. Engraçado. Já nem que ofendido. Ele é minoria na sala. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Muito. Essa é uma sedutora, esse até tem os ovais abertos embaixo. Mas eu duvido que esse cara faça alguma coisa. Ele é muito medroso. Essa daqui vai e faz. Ela envolve esse daqui. Ela Aquela ali, Aquele lá é complicado. Essa aqui é uma picada. Por que eu acho que ia ser uma letra de mulher?
conta das curvas. As letras de mulheres tendem a ser mais curvas, mais voluminosas. Pelo menos eram assim até algum tempo. Não sei hoje, com tanta letra no alfabeto de cis, trans, etc., realmente não sei. Mas tendiam, de fato, a ser mais suaves, mais gostosas de ver, mais acolhedoras. E essa, os homens sempre tendem a ser mais retas, mais racionais, entre aspas. Tá? Deu para entender? Vamos finalmente entrar na nossa dinâmica. O que a gente avalia? O que eu avalio quando eu estou fazendo uma análise grafológica? Em primeiro lugar, o ambiente gráfico, como eu descrevi para vocês antes. E aí tem uma série de gêneros, que a gente chama de gêneros, que a gente avalia mais tempo. Eu vou pegar aqui na nossa dinâmica, são só 5 que eu separei para poder fazer o exercício, até para não ficar extremamente exaustivo. Ordem e distribuição. Eu já mostrei para vocês, né, a diferença de que é como é uma grafia ordenada e como é uma grafia desordenada. Disposição das margens. Quando eu falo margem, estou falando da margem direita, da margem esquerda, superior e inferior. Cada uma dessas margens tem diferentes formas de serem escritas e cada forma apresenta uma característica diferente. Espaçamento de palavras, espaçamento entre letras e espaçamento entre linhas. O que é espaçamento? É a distância entre uma letra e outra, ou a distância entre uma palavra e outra, ou uma distância entre uma linha e outra. São essas 3 que a gente vê, entre letras, entre palavras e entre linhas. E aí você tem distanciamento muito concentrado, distanciamento confuso, distanciamento espaçado, distanciamento aéreo, uma série deles. Dimensão ou tamanho. Como é que a gente mede o tamanho da letra? Aqui é com a reguinha. É com a régua? É com a reguinha, porque tem uma métrica. Como é que a gente faz? Pega a vogal, as vogais, umas 5 vogais praticamente. Então, vamos pegar aqui vamos pegar essas vogais. Então, vocês peguem na letra de vocês e vão medir horizontalmente os centímetros, tá? Então, aqui na letra O. E faz isso com umas 5 ou 6 letras. Vertical ou horizontal? Vertical, tá? Na vertical. Então, começa aqui essa linha de base, que seria a linha do caderno, só que na folha não tem a linha do caderno. Essa linha do caderno é chamada linha de base. Então, a partir daqui, até aqui a gente mede a letra. Aqui ela está maior. Essa letra tem em torno de 2 centímetros, na original. É uma letra pequena. Então, a gente mede o tamanho da letra medindo a altura destas ovais. Deu para entender? Não. 2 centímetros é pequeno? Não, desculpa. 3 centímetros é grande, de 3 a 2 é média, e abaixo de 2 é pequena. Essa daqui tem abaixo de 2, na original é de 2. As proporções que a gente trabalha são muito grande, letra média, pequena e muito pequeno. Quanto maior a letra, já falei isso várias vezes, maior o sentimento de importância que a pessoa tem de si. Maior o sentimento de orgulho, de gostar dela mesma, de se sentir bem, de se expor. É uma das características, um dos traços de extroversão. Não o único e não o principal, mas é um traço importante que indica se a pessoa é mais extrovertida ou mais introvertida. Essa pessoa aqui, veja, o tamanho dos lugares dela é muito maior. Como é que eu pego aqui? A diferença de tamanho. Você percebe? Se acha. É horrível. Essa se acha. E pessoas que se acham, geralmente se movimentam muito bem nos ambientes. Elas ocupam os espaços sem nenhuma dificuldade. Isso é ótimo, dependendo da função que a pessoa precisa desempenhar. São pessoas que não se inibem, não ficam constrangidas, não ficam sem jeito, sempre sabem de colocar a mão, né, não precisa segurar a reguinha. As letras pequenas, não, elas ficam mais desconfortáveis nos ambientes. Eu só estou falando do tamanho da letra.
A pequena, geralmente, é extremamente autocrítica, a pequena, geralmente é um traço de introversão também. Pessoas mais concentradas, pessoas mais focadas. Se você precisa de um especialista, geralmente esse especialista numa área de exatas, ou numa área de análise, ou numa área de pesquisa, geralmente vai estar mais voltado para a letra pequena. Tá? Letra média para a letra pequena. A letra grande não tem paciência para se prender com detalhes. A letra grande gosta do todo, do contexto, do relacionamento. Ok? Sim, não? Sim. Vocês podem ver nas letras de vocês se vocês têm letras grandes, pequenas ou médias. Eu falei para vocês do tamanho da letra, cada um conseguiu identificar o tamanho das suas letras. Então, temos aqui, Juliana, conseguiu? Dois. Quase que exato. Pequena? Não. Média. Então, a gente tem todos os tipos aqui. Letra grande, letra pequena, letra média. A minha letra é minúscula. É. Ela era tímida por enquanto. Eu lembro quando você se... Eu não sei se eu sou tímida, mas introvertida você pode aproveitar a e a minha letra é minúscula. Bom, então a gente viu o tamanho da letra, que a gente deve filosofais. Vamos para o próximo aqui. Forma e ligação. A forma da letra é um dos aspectos que a gente avalia, que mostra como a pessoa se comporta no seu dia a dia aos outros. Na forma, a letra de forma, que a gente chama de letra tipográfica, é uma das formas de letra. Quais são as outras formas de letra? Letras curvas ou letras angulosas, letras muito retas? A gente estava falando agora há pouco das letras de mulheres e letras de homens. Letras de mulheres costumavam, muitas vezes, ser sempre curvas, ao passo que as letras de homens vão ser, muitas vezes, tipográficas ou com linhas muito retas. Hoje já não é assim, tá? Mas isso existe bastante. A curva sempre dá uma sensação de amparo, de aconchego, né, de sedução, de envolvimento. O ângulo, aqui é uma assinatura de uma pessoa famosa, não sei se vocês sabem de quem é, então eu vou falar. Qual é a impressão que vocês têm quando vocês olham essa assinatura? Batimento de coração. Batimento de coração é uma coisa suave? Não, é agressivo. Forte. É Bastante agressivo. Muito agressivo. É tontudo, é anguloso, é um serrote. Tem muita energia, muita tensão. Essa letra, ao contrário, é branca de neve. É fofinha, né? É uma letra redondada, é uma letra de Não é moça, né? Oi? Não é moça. Moça? Não. De quem é? Donald Trump. Ela é os topetes dele. Vocês sabem que essa assinatura me chamava tanta atenção, que não é possível que a letra desse camarada seja desse jeito. Procurei, consegui achar uma amostra da letra mesmo, da assinatura. Aí eu olhei, de fato, e ele tem realmente uma letra assim. Aqui é um calibre muito grosso. O que é o calibre? É a grossura do traço. A letra dele tem um calibre um pouco mais fino, mas é uma letra tipográfica, cheia de pontas, pontas que a gente chama de acerados, cheio de pontas, e a assinatura dele é uma assinatura extremamente impactante, é uma coisa que transmite uma agressividade muito grande, que é a figura que me mostra também. 5 minutos para assinar tudo isso. Você sabe o que é curioso? A mulher dele tem uma assinatura muito parecida. E eu fiquei, estou investigando, né, eu quero entender o que é, porque a mulher dele não tem essa postura que ela mostra. Eu não sei se é um combinado entre eles, para que eles assinem de uma forma similar. Quer dizer, as hipóteses já começam a vir na minha cabeça. Mas é interessante que a Melanie Trump também tem uma assinatura parecida, mas não bate. Agora, no caso dele, bate. É agressivo, sim, e ele é assim. A letra tipográfica, a letra de forma, é uma das formas de letra. Então, a gente escreve com letra tipográfica por quê? Geralmente porque a gente quer ser entendido. Então, a minha letra virou um caos, ninguém consegue entender. A minha letra,
a minha, Luísa, eu entendo, o que eu tenho feito? Escrevo, muitas vezes com letra tipográfica. Se eu estou escrevendo um bilhete para alguém, como se eu já escrevesse esse bilhete aí na mão, né, mas eu escrevo muitas vezes com letra tipográfica para garantir que os outros vão entender. E uma das causas da letra tipográfica é essa: as pessoas usam para serem entendidas. Quando elas falam que a letra é feia, não é porque elas querem ser entendidas, porque elas querem, de alguma forma, se adaptar àquele ambiente, àquele contexto, onde todos agem mais ou menos da mesma forma. Então, temos a letra redonda, a letra arredondada, temos a letra angular. Os ângulos podem vir tanto nas ovais, naqueles locais que deveriam ser redondos, como nas ligações. As ligações são sempre vistas nas letras M e N. São chamadas letras de ligação. Como que eu lido com os outros? Como que eu trato os outros? No caso desse camarada, ele que chuta, ele não está nem aí, é um cara direto, ele é um cara agressivo, ele fala o que dá na telha, né, e não se importa. Então, muitas vezes, dá a impressão de insensibilidade. Por quê? Porque ele fala o que tem vontade de falar e acabou. Se o outro se magoa com isso, o problema é do outro. O ângulo tem muito dessa postura, né, no seu dia a dia. O ângulo, muitas vezes, fala as coisas, não digo aqui como neste caso, mas o ângulo é aquele que fala sem ter muito refinamento, muito tato, né, de pensar o quanto que aquilo vai ou não agora. Seu trabalho está uma droga, refaça. É isso, esse é o ângulo. Lado positivo, o ângulo geralmente é extremamente tenaz, um cara determinado, perseverante, teimoso, não larga o osso, não desiste daquilo que ele quer. Do lado negativo, é inflexível, é ríspido, é teimoso. O tempo todo, a gente tem positivo e negativo em todas as características. A letra redonda, então, eu vou até aproveitar isso daqui para falar da velocidade da letra. Tudo que é redondo, que é curvo, é envolvente, é sedutor, é agradável, é amável. Essa é uma pessoa super, vejo até os coraçõezinhos, é uma pessoa super amável, uma pessoa bem madura, que é a letra de um adulto, que é uma letra automatizada e é uma letra quase que reprodutiva. Como é que a gente vê que a letra lê? De novo. A letra é muito bem informada. Todas as letras são formadas com cuidado e com precisão. Todos os pontos, os acentos estão bem colocados. Tudo é certinho. Isso sempre dá indicação de uma letra lenta. Estou dando um exemplo para tudo bem em relação à forma, deu para ver. Velocidade. Então, a gente tem alguns indicadores para entender. Eu quero mostrar aqui, trazer duas amostras para ver se vocês conseguem visualizar o que é uma letra rápida e o que é uma letra lenta. Vocês conseguem, né? Entendi já, tá? Vocês percebem que aqui existe uma preocupação muito maior com a forma, com a precisão da letra, com a pontuação, pontinho de bola, gente. Olha que bonitinho. Olha os laços. Uma letra namorada, assim, né? É isso mesmo. É isso que transmite, essa é a intenção da letra. Essa letra é rápida. Essa é o masculino. Não, é a letra Agora, se você perguntar para mim, em termos de qualidade, com quem provavelmente ficaria melhor? Eu, Luísa, com essa. Tá? Por quê? Eu gosto de uma coisa mais rápida, um bate-bola, gente mais objetiva. Eu tenho uma coisa mais masculina nesse sentido. Né? Me impacienta um pouco esse tudo melindres. Meu Deus, você tem que ser empático, você tem que ser humano, você tem que ser grato. Isso, sabe? Então, eu acabo me aborrecendo e tendo a lidar melhor com gente mais direta, mais objetiva. Essa é a letra de uma pessoa muito rápida, ela tem um raciocínio muito rápido, ela tem uma capacidade de ideias muito desenvolvida. Essa pessoa tem lógica e essa pessoa tem
capacidade analítica muito clara e muito desenvolvida também. O que a velocidade demonstra? O tipo de pensamento e ritmo de trabalho. Isso significa a pessoa que não tem a letra veloz, é uma letra mais lenta. Ah, ela é burra. Não. Ela tem. Não. Porque isso era um dogma que existia antes na grafologia. Eu falo para vocês, não é isso. Eu canso de ver letras de pessoas que são letras lentas, e são pessoas extremamente analíticas, extremamente lógicas e coerentes. O que a velocidade mostra? A velocidade mostra o quanto que a pessoa dedica de tempo para investigar um determinado problema. A letra rápida quer fazer tudo muito rápido, ela quer fazer de imediato, ela quer achar a resposta agora. Ela pode persistir se ela tiver ângulos, e no caso ela tem, se ela tiver organização, e no caso ela tem, se ela for para frente, no caso ela vai. Agora, se for uma letra mais instável, muito rápida, provavelmente a pessoa desiste, porque ela não tem paciência para ficar esperando uma resposta, para ficar esperando. Essas duas pessoas não poderiam namorar, por exemplo, né? Um casal. Não poderiam. Poderiam? Poderiam. Aqui seria o perfil linfático, aqui seria o perfil bilioso. Poderiam. O linfático, esse perfil é o perfil da pessoa que abarca, que acolhe. Esse é a pessoa são os complementares. Então, os complementares acabam se dando muitas vezes bem. Gente, a minha letra é minúscula. Eu tive um namorado sanguíneo. Era uma letra, era uma explosão. Pegava a folha inteira, assim, e era ele. Então, sim, os opostos, eles se complementam, muitas vezes, nesse sentido. Então, pode. Eu queria que ficasse claro para vocês as diferenças entre uma letra rápida e uma letra lenta. Tá? Então, a letra rápida faz tudo com muito dinamismo. A letra lenta faz um ritmo muito mais... Eu não consigo definir se a minha é rápida ou lenta. Deixa eu ver. A tua é mais corrente. Tem uns ondinhas aí, professora. A da Lu também, né? Essas bolinhas fofinhas são lentas. A da Azul, a da Lu. Então, a letra é aquela pessoa que dedica mais tempo, que investiga com mais cuidado. Ela é uma pessoa... A Dani não é uma pessoa voltada para análise, uma pessoa analítica. A letra dela é grande. É uma letra redonda e grande. O que é um perfil de um cara analítico, de um cara de TI, de um nerd? Letra pequena, letra com traços retos, uma letra muitas vezes instável. A letra tem uma oscilação de inclinação, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Isso é a letra de um cara. Mas o cartão dela sai bonito. Isso é porque ela faz no computador. A letra É que ela é nerd. Você sabe que tem uma área que não ia dar tempo, mas eu tinha separado até para trazer hoje, a grafologia do marketing, das marcas. Mas não faz outra vez. Porque as nossas marcas estão muito ligadas à impressão da grafologia. O marketing de filmes, jogos de filmes, por exemplo, Cinderela, a Cinderela antiga, as linguagens subliminares. A Cinderela, não, por causa da grafologia, não, tem nada subliminar. no caso, a Cinderela antiga, cheia de golpes. A Cinderela atual, eu vi, já é uma Cinderela muito mais seca, né, o motivo Mas do nem filme. sempre o designer tem essa visão, Não, né? mas não, eu não sei. Eu acho que a energia que o Mas é interessante a gente falar de marcas, grupos de marcas, né? Como Coca-Cola. Como é que é a Coca-Cola? Tudo cheio. Sedutora. Sedutora. Ela está te matando, te seduzindo. Mas é essa. Você não está feliz, os blocos, eu estou amado. Então, mas, enfim, aqui não vai dar tempo. E das pessoas como eu, que tem essa letra, né? E quando eu vou fazer relatório dos meus pacientes, que eu quero fazer rápido, é aquela deitada. Porque, provavelmente, esse é um modo que você não tem o controle. Ali você se solta. Eu quero lá pensa logo e analisa.
Então, quando eu tenho que fazer as coisas com muita rapidez, a minha letra fica completamente ilegível. A minha letra não muda a inclinação, mas ela se torna ilegível. A E aí, minha às vezes, a letra muda no controle. Então, mas é só eu que quando eu quero fazer um relatório oficial, eu quero dar meus pais significado. Velocidade, essa é a letra moderada. A letra moderada estaria no meio do caminho entre a lenta e a rápida. Então, veja, na letra moderada, na velocidade moderada, existe um movimento da grafia, existe uma espontaneidade, isso é sempre um sinal de que a letra flui, de que a letra tem uma certa velocidade, as pontuações estão ok, algumas pontuações, uma dica para saber de velocidade também, pontuações imprecisas, ou letras mal acabadas, pontos em formas de tracinho. Então, eu faço um ponto do I, ao invés de fazer um pontinho, uma bolinha, vai sair um traço. São sinais que indicam agilidade. Aqui é uma velocidade moderada. Essa é a letra bobando. Essa aí? Agora veja. Ai, meu Deus, a modéstia está na letra também. Ele é um cara que tem muitos ângulos também. Então, mas ele tem arredondados, ele tem arquivos Sedutores, articulado sedutor, é uma letra mais média para pequena, é uma letra vertical, esse é um cara que tem ponderação, tem perseverança, tem resistência, flexível, tem. Sempre é a velocidade. Então, essa é a boa. E é uma velocidade moderada. Eu do Bolsonaro, você não tem. Eu não quis falar. E o do Lula? Ah, o Lula não sabe escrever. Eu tenho todas as letras do Lula, gente, e tenho conseguir amostras do Bolsonaro, inclusive assinaturas, internet. Eu vou funcionar e ter tudo no meu banco de Ai, não dá pra gente. Oi? Eu vou analisar todo. Caiu na minha frente, Ferrou. não tem como, é difícil de profissão. Bom, velocidade. É o que a gente vê. Então, velocidade fala do seu ritmo de trabalho e do seu estilo de pensamento. Então, o predomínio da forma no movimento. Lembra que a gente estava falando lá atrás, letras automatizadas? Letras automatizadas predominam a forma. Letras espontâneas predominam o movimento. Essa é uma letra com um ambiente positivo, tá? Angulosa, organizada, mas aqui ainda assim predomina a forma. Não é uma letra saltada, você tem a impressão que a letra se contém, que ela meio que se pousa em cima do papel. Letras bem precisas, pontuações bem precisas, muito bem formadas. Quando existe o predomínio da forma na letra, de novo, são pessoas geralmente muito preocupadas com as aparências, em agir conforme a etiqueta social vigente, de acordo com uma hierarquia existente. São pessoas que se adaptam muito bem aos papéis sociais do dia a dia. Então, são pessoas que têm essas características, geralmente também são muito concentradas, são muito disciplinadas, são muito preocupadas em fazer as coisas corretamente. Quando existe o predomínio do movimento na letra, as letras geralmente saltam, a impressão que dá que as letras pulam, que elas não acabam, você não consegue terminar de fazer a letra, existe um traço que de repente sai do nada. As linhas parecem que dançam muitas vezes no papel. Quando existe o predomínio do movimento, geralmente a gente está falando de pessoas muito mais espontâneas, criativas, críticas, que gostam de fazer as coisas muito na improvisação, no imediato, aqui e agora. Essa é a letra do Kurt Cobain, vocês não conhecem, de rock, que morreu, ele se suicidou Super equilibrado. aos 15 anos. É uma letra, mas é uma letra espontânea. Sim, parece que foram várias pessoas que escreveram, cada uma com uma mania. Exatamente. A letra movimentada traz muito dessa característica. É tudo instável. Então, eu falo aqui, existem variações dos diferentes gêneros, variação de inclinação, variação de ritmo, variação de pressão. A letra movimentada traz isso. Então, tem velocidade e é uma letra agitada, te dá a impressão de agitação.
Tá? São pessoas que meio que chutam no meu balde, geralmente são mais espontâneas. Esse é um aspecto importante na grafologia atual, predomínio de movimento ou de forma. Isso traz muitas características das pessoas. Dimensão. O meio termo entre forma e movimento, de novo, é um equilíbrio. O interessante de analisar na letra é que, de alguma forma, sempre vai ter um certo predomínio de alguma das duas, de movimento ou de forma. Tamanho da letra mostra um sentimento de importância que a pessoa se dá. Quanto que a pessoa se gosta, quanto que ela se admira, quanto que ela se acha o máximo ou o mínimo. Letras grandes têm um sentimento de importância bem desenvolvido. São pessoas geralmente vaidosas. A questão da imagem, da estética é importante. Essas pessoas é um dos indicadores de extroversão. Não o único, mas um dos indicadores de extroversão. A letra pequena, geralmente, eu já falei do tamanho, né? A letra pequena é extremamente autocrítica, é muito contida, geralmente é muito tímida. Então, não são pessoas que gostam de se expor. Então, eu repetindo, vou passar para outra. Direção. Aqui, de novo, a gente precisa de uma ajuda. O que é a direção da letra? É ver se a sua letra está indo para cima, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está na horizontal, na retilínea, ou se ela é sinuosa. A letra ascendente, como é que a gente faz essa inspiração? De novo, com a régua. Eu pego a minha régua, um esquadro, eu não posso esquadro, Essa daqui, né? A gente traça uma linha imaginária, que é a linha do caderno. A linha do caderno começa aqui. E faz uma perpendicular com a folha. Vê que a letra está levantando, que é tão visível que não pega nem a sua linha. Essa é uma escrita ascendente. Essa é o inverso. A linha do caderno, ela desce. No início a gente faz muito, traça muitas linhas, porque muitas vezes não é tão visível. Aqui também é bastante visível. A linha do caderno e a letra, a escrita cai. A linha do caderno, e a gente sempre começa com a primeira letra, tá? Na base da primeira letra. A linha cai. A direção é um dos aspectos mais situacionais da grafologia. Apesar de poder ser também constitucional, muitas vezes às vezes a pessoa tem um temperamento mais descendente do que ascendente, ela muitas vezes mostra uma questão bastante situacional da pessoa. E ela mostra o estado de ânimo que a pessoa está vivenciando. A escrita ascendente mostra um estado de ânimo sempre otimista, motivado, eufórico. A escrita descendente é a pessoa desanimada, desmotivada, que perdeu a força para fazer as ações. Ela cai. E, junto disso, tirando a falta de energia que ela também demonstra, é uma pessoa que está passando de fato por um processo de desmotivação grande. Além disso, a gente vê outro tipo de direção. A horizontal retilínea, se a gente colocar uma régua aqui, é como se colocasse a letra segue retinha. E não tem linha embaixo. Então, quando vocês escrevem, já vi a letra de todo mundo aqui, vocês têm as direções retilíneas. Isso é um sinal de autodisciplina, de autocontrole, é Bem pra você. e a pessoa, não, é um sinal de equilíbrio. É a pessoa que consegue manter a constância naquilo que ela faz. Então, a questão a direção horizontal retilínea é muito importante porque mostra a força de vontade e disciplina que a pessoa tem para conduzir um determinado trabalho. Treino também, né? É o treino, tem pessoas que não têm. Mesmo assim. Tem, as letras que eu mostrei, a gente está caindo. Essa, por exemplo, ela é sinuosa.
E a gente vê isso no dia a dia. Tem pessoas que têm, às vezes, a horizontal e sinuosa. Ela não tem horizontal, mas igual o tempo todo sinuoso. Esse daqui é o que mais preocupa. Um alinhamento sinuoso, geralmente, é uma pessoa que não consegue manter uma constância no seu ritmo, uma constância na força de vontade. Nossa, isso é grave, hein? Trouxe para destacar bem. Se a gente tem o alinhamento junto com a intensidade de energia, que a gente não vai ver aqui, pode mostrar ser uma pessoa mais dinâmica, mais determinada, mais voltada para resultados, ou ser uma pessoa que vai desistir muito rapidamente, ser uma pessoa mais tarefeira, mais rotineira. Eu tenho uma amiga que já reprovou no psicotécnico. Isso é grafologia, no psicotécnico. Ela é muito bom. Aquele cara da outra era nerd. A sua letra é como, Ivete? Bom, Vou analisar. esse é um outro braço que mostra para a gente introversão e extroversão. O tamanho da letra e a inclinação. Atrás a gente viu a direção, ascendente, descendente, horizontal e sinuosa. A inclinação mostra o quanto que a pessoa está voltada para o outro ou para si. Quanto mais inclinada, e aqui a gente usa assim o transferidor, aqui dá para ver, né, visualmente, mas a gente não também isso, às vezes a letra é ligeiramente inclinada, a gente usa o transferidor. Quanto mais inclinada a direita, mais a pessoa busca o contato com o outro, mais a pessoa sente a necessidade de interagir, sente necessidade. Oi? A vida do moleque é típica. Então, quanto isso é um sinal de extroversão, porque o extrovertido é aquele que precisa do contato com o outro. Tudo bem, parece mais Quando a letra é vertical, ou seja, é perpendicular aos 90 graus, é uma pessoa que não se deixa envolver pelas emoções, não se deixa envolver por simpatias. Não é que ela não sabe ser simpática, ela simplesmente não se deixa envolver. Aquela pessoa primeira lá em cima é aquela pessoa que te ama ou te odeia. É porque ela se envolve de fato. Então, essa questão da emotividade é muito forte, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E essa emotividade significa o quê? Se eu gosto de você, nossa, te levo, Tem a distância, então, dessa pessoa. se eu não quero Ela está muito, né? Mas ela vai te cobrar. É uma característica dos emotivos, dos sociáveis, em relação à inclinação. Esse daqui é o que se mantém mais imparcial. Esse daqui é a letra do espírito. Uma coisa curiosidade das letras dos artistas que gostam de aparecer, sempre cheios de laços de curvas, letras grandes, com bolas, letras e outras letras também acabei no esquina. Luciana Gimenez, Lucas Duco, sei lá, enfim, um monte de artistas que vocês pegam que gostam de aparecer, Wesley Safadão. Vocês podem olhar que sempre suas letras são grandes, são movimentadas e suas assinaturas são ainda mais espalhafatosas. É uma característica. Então, no meio artístico é comum encontrar com este tipo de artista. Com este tipo de artista. A letra invertida é a letra que a gente chama quando ela está caída, quando ela está do lado de cima. São pessoas igualmente emotivas, todos de lá de cima. A diferença é que esses daqui guardam, não mostram. Podem, muitas vezes, guardar rancor, tá? Porque é aquela pessoa negativa que acha que tudo vai dar errado. Não, o plano chegou, sabia que ia chegar. Não chegou, devia ter chegado. Aqueles que é sempre negativo. E eu estou dando características sempre separadamente para vocês, tá, gente? Não dá nunca para levar em conta tudo, sem levar em consideração as coisas. Então, essas letras aqui são, sim, de pessoas também emotivas, pessoas que precisam do contato com o outro, que sentem necessidade, apesar de muitas vezes não demonstrar. E apesar de muitas vezes manterem um distanciamento e uma dificuldade em aprofundar vínculos, porque são muito apegadas a alguns aspectos do passado que não conseguimos superar.
É bem complexo, né? Tem que ser mais desconfiadas. Exatamente, mais desconfiadas, por isso demora mais. Apesar de que a letra vertical muitas vezes também é desconfiada. Mas essa guarda parece que muito mais emoção, assim como aquela. Só que aquela expõe, aquela põe pra fora, não tá nem aí. Essa não. Finalmente, mais um tipo de inclinação é a inclinação chamada variável. O que é inclinação variável? É quando numa mesma letra o sujeito apresenta diferentes tipos de inclinação. Vamos olhar aqui. A gente mede a inclinação como? Pelas hastes das letras. Aqui, letra T, haste da letra P, haste da letra M. Então, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a direita. Sem noção. É uma pessoa inconstante, uma pessoa que vivencia algum tipo de conflito, de relacionamento forte, que ora ela sente vontade de estar com os outros, de buscar vontade, de repente sente uma necessidade muito grande de se recolher, de estar sozinho. É uma pessoa, pessoas com essas variações de inclinação muito destacadas, são pessoas que tendem a mudar muito rapidamente de opinião, de ideia, de ponto de vista, de amizades. Então, muitas vezes, são vistas como instáveis mesmo. Agora, no caso dessa letra, é uma letra de uma pessoa muito inteligente, é muito rápido, muito sagaz, mas é muito impaciente e vivencia essas diferenças de predisposição nos relacionamentos. Bom, eu quero que vocês tenham entendido, né, que eu quis transmitir aqui. Ninguém tem letra bonita ou letra feia, cada um tem uma própria fonte. E é essa fonte de cada um de vocês que vai transmitir aquilo que vocês são. Certo? Certo.